Já estamos ao vivo, TC. Vamos dar uns segundinhos aí para aparecer no YouTube aqui. Aí, ó, já abriu. Diretamente da Irlanda, Tiago Alencar. Fala aí, Tiagão. Boa noite, galera. Boa noite, Fabrício. Boa noite, galera que está aí nos assistindo. O objetivo dessa live, dessa sessão, digamos assim, todo mundo falando live, né, cara? Tá todo mundo falando live. Deixa dar uns 5 minutinhos aí pra galera entrando. Não, sim. Vai dando seu alô, seus... Tá todo mundo falando live. Se tornou, acho que a palavra mais comum aí nessa pandemia. Tem live de tudo agora. Live de seu tem uns 5 lives por dia. Olha aí, quem tá aí, ó. Nosso backstage de seu foi botado ao vivo. Cuidado quando coloca alguém ao vivo. Dá um ping no cara. Tem outra surpresinha aqui, ajudando a gente aí, ó. Vamos aí. Da Irlanda. Mr. Edivaldo. Tá tarde aí, Edivaldo? Onde você tá? Olha aí no relógio e me fala aí, que é a mesma coisa, né? 23 horas. Show de bola. Galera aí. Vamos lá. Então, a ideia hoje é fazer uma live bem rápida, porque agora são 11 horas lá na Irlanda e a galera tem que dormir lá para trabalhar amanhã. Então, uma livezinha rapidinha para a gente, quem tiver dúvida sobre Azure, mandar aí para a gente vai esclarecer. Tá aí os caras aí para esclarecer para você todas as suas dúvidas ao vivo e a cores. E o Thiago vai apresentar aí o que ele vai ensinar para a gente no módulo 2. Existe DBA no Azure, Thiago? DBA morreu ou DBA ainda tem trabalho nesse negócio de Azure seu aí? Não, DBA ainda tem trabalho. Tem, assim, a gente ainda continua fazendo as mesmas rotinas. A autonomia que a gente tem no ambiente é menor quando a gente está falando de oferta PaaS, mas quando a empresa decide, aí no caso da minha empresa que eles estão migrando para a nuvem, a gente está optando por AWS e Azure, né? Eles meio estão balanceando para jogar os ambientes lá. E a gente está usando muito Infrastructure as a Service. Então, a autonomia basicamente é a mesma. Acho que mais o pessoal de infraestrutura que sofre um pouco. Eu acho que para as aplicações, chegar a utilizar logo de cara um cara que é ligado para o PaaS é um pouco mais difícil, mas assim, para um startup, essas empresas que estão nascendo agora, com certeza já se encaixa na nuvem e, cara, trabalho tem, porque dá para fazer muita coisa. Por mais que seja inteligente, seja automatizado, ainda tem aquele job que você precisa criar, e aí não é no agent, então você precisa ter um skills mais diferente, e aí conhecer algumas outras caixinhas no Azure, e isso leva tempo, leva aprendizado, leva prática. Então, cara, trabalho tem. É que dá pra fazer mais com menos, eu acho, assim, na minha opinião. Então, e a questão de ser mais barato, depende. Se o cara coloca num tier qualquer lá e toda semana ele tem problema de performance, ele aumenta o tier, ele vai enricar a Microsoft, mais e mais. E as estatísticas lá não atualiza sozinho, com full scan, rebuild de índice a pessoa usar não faz. Então, exatamente. O DBCC Check DB, você tem que rodar, tem que fazer tudo. Então, não roda. As rotinas rodam. Eu acho que, assim, o trabalho mais nobre fica com a gente agora, e o trabalho mais braçal, acho que fica mais com a Microsoft. Aí não desmerecendo, porque eu também faço esse trabalho braçal hoje. Mas eu acho que é muito mais complexo você ter um ambiente com IaaS, porque pensa backup. E aí tá o Edivaldo, que não nos deixa mentir. Conhece tudo de backup. Mas, cara, se você tem um backup full, alguns diff lá, e, sei lá, 500 backup de log, se você perder um nesse meio aí, cara, você tá ferrado, entendeu? Então, assim, é muita criticidade. Vai falando aí que eu tô com problema no meu mouse aqui, eu tô tentando resolver enquanto você tá falando aí. Tá, então, é muita criticidade quando a gente tá falando de administrar um ambiente. Então, o trabalho pesado é bastante da Microsoft agora.
é legal usar as funcionalidades de inteligente que a gente vai ver nos módulos de performance dos Automated Kitane, pô, é bacana, mas ele faz o grosso, ele não faz o fino, ele não sabe qual a realidade do seu negócio, o seu workload. O workload que eu trabalho hoje não dá para simplesmente mudar para o Azure SQL Database, por exemplo, tem que fazer um monte de coisa, porque os caras têm um monte de hint, tem um monte de coisa, que o workload é um real LTP. Eu acho que é a primeira vez que eu trabalho com um ambiente que realmente é LTP, depois que eu saí do Brasil aí, porque a gente sabe como são os ambientes aí no Brasil, tem um LTP, aí tem aquele EOLAP, ele dá insights de negócio no ambiente LTP, então o volume de dados que o cara processa é bem grande, enfim, são essas coisas. Aproveitar que a gente está aberto aí, Fabrício, você consegue compartilhar minha tela aqui? Agora. Quando você estiver vendo o meu Excel, aí você avisa, por favor. Não sei quantas pessoas tem na live, se todo mundo vai ver. Estamos vendo. Posteriormente. Então, galera, para quem está ao vivo e para quem está vendo esse vídeo depois, quem vai ver depois gravado, eu queria parabenizar aí as pessoas que estão sendo mostradas na minha tela. Então, essas pessoas são as pessoas que conseguiram, fizeram a prova do primeiro módulo, que é um módulo que a gente disponibilizou sem nenhum custo. Então, essas pessoas aqui fizeram o curso, passaram na prova. Então, se você ainda não teve a oportunidade, pretende avançar para o segundo módulo, recomendo fortemente passar lá pelo primeiro, sentir como vai ser o treinamento, e aí, depois que tiver a noção básica da nuvem, vir para o segundo módulo. E aí fazer certinho, né? Então, parabéns tá em ordem alfabética aqui, do Adriano, Ruberley. Tem uma galerinha da Power Plane aí, tá faltando gente, tô puxando a orelha deles aqui já. Puxou a orelha dos caras, nosso irmão tá aqui, hein? Ao vivo, hein, galera, ó, tem que fazer esse curso aí, já o módulo 2, principalmente, que tá vindo aí, que é bem importante aí pro nosso dia a dia. Beleza? Tem até a Sula aqui perdida na lista, ó. Sula. Tem a galera que eu conheço, Fabiano Moraes, Rodrigo Morales. É isso aí. O Logan. Então, essa galera já tá pronta aí pro segundo módulo. Deixa eu minimizar isso aqui e voltar na minha tela. Minimizar. Então, novamente, parabéns para a galera que já fez o primeiro módulo, já conseguiu o certificado. Espero que vocês tenham gostado. E aí, posso começar a falar treinamento agora, Fabrício? Calma aí, antes da gente entrar nesse módulo 2 aí, tá. Alguém tem alguma dúvida? Tem um cara aí. Um tal de Fabiano Amorim aí. Nossa, tem todos, hein, meu? Eu vejo as lives dele. 5 minutos, manda uma treta e vaza. Cara, o curso não garante ser um emprego na nuvem, não. Você está preparado para a nuvem? Te ajuda. Mas você precisa ter muitas competências técnicas para isso. Mas eu tenho certeza que a galera que está no curso, sim, tem as competências técnicas. Irlanda, São Paulo. Eu vi nas lives aí, tinha alguém de GRU, mano. Na última live. Fabiana Amorim, Marília. O dono de Marília, não pode nem dizer. Se é de Marília, não. Marília é do Fabiano. Vamos lá, galera. Alguém tem alguma pergunta de Ezra? Quer aproveitar? Tiago, o Edivaldo aí. Depois o Edivaldo pode contar aí uns casos que ele viveu de Ezra na empresa passada dele, que ele trabalhou bastante com Ezra. Até onde eu sei. Tá fazendo uma cara de eu? Escondido aqui. Tá fazendo uma cara de eu? Aqui a gente bota ao vivo sem falar com o cara. Sem cortes. Sem cortes. Aqui é sem cortes. Show. Então vamos lá, Tiagão. Vamos começar. Então, módulo 1 foi aí aquela introdução bem básica lá do Azure. Foi um módulo, ficou grátis aí. Quantos inscritos deu nesse módulo? Deu bastante gente, né? Cara, inscritos no primeiro tem 394 pessoas. 394 pessoas. Então, o Thiago Alencar chegou a 394 lares lá da Irlanda, ó. É bastante gente, bastante gente.
8 palestras em Saturday, umas 50 pessoas por sala. Sala. Temos aqui uma primeira pergunta. Do Doug. Ih, cara, você quer fazer... Se eu entendi, você quer trazer o ambiente de produção para homologação sem utilizar... Fazer um backup, fazer uma baixa do ambiente de produção para homologação. Desculpa, eu não entendi. Pode explicar um pouco mais aí, Doug? Manda. Baixa de ambiente, backup, história de produção, prolongação no Azure. Eu acho que ele quer alguma forma mais fácil de mover, de fazer um downgrade, é isso? Quando você diz baixa de ambiente. Acho que é de ficar atualizando a homologação com o backup da produção. Ah, tá. Fosse deixar sempre atualizado, o que daria para fazer, talvez, se você tem um backup já, se você tem meio de produção, homologação, você poderia schedular um restore do seu meio de produção no servidor de homologação, de X em X tempo, porque você consegue fazer isso dentro do Azure. Ou fazer um script automatizado para tirar um backpack e fazer o restore lá no seu ambiente de homologação. O problema dessa solução é que se seu banco de dados for em alguns terabytes, pode demorar um pouquinho. E aí você teria que meio que exportar da produção, jogar no storage account, de storage account importar para o seu homologação. A gente faz isso no nosso módulo de restore de banco de dados. Talvez usar replicação, não sei. Talvez seria opção. Não, replicação não seria opção, não. Então, as duas maneiras que me vem à cabeça aqui é você agendar um backup. Dados, pelo que eu entendi. É isso mesmo, é um downgrade de prod para homologação. Mas você quer baixar os dados ou reduzir o tier? Vamos lá. Vamos supor que eu tenho duas bases no Azure como serviço, uma para produção e uma para homologação. Cada uma tem um tier diferente para ficar mais barato o homologue. Sim. Vamos supor que ele quer ficar pegando a base de produção e restaurando a homologação. Dá para automatizar isso todo sábado, todo dia? Dá. Dá porque o backup no Azure ele tem um período de retenção. Então você poderia muito bem pegar um backup de um servidor X e restaurar na mesma instância de homologação, por exemplo. Entendeu? E aí depois dar um rename, remover a base, restaurar com o segundo nome e depois ajustar. Isso daria sim de automatizar. Então, exatamente, esse é o problema que eu falei do backpack. Se a base de dados for grande, é complicado. Você pode sofrer. Tá, eu tenho uma pergunta, Thiago. Vamos lá, pergunta que talvez a galera tenha aí. O cliente está querendo migrar para o Azure, tem um monte de get date nas procedures dele. Isso já foi resolvido? Se eu criar uma base no Brasil, isso é resolvido? Eu consigo usar o time zone daqui? Se eu criar uma base lá nos Estados Unidos, fica com o time zone de lá? Eu não consigo mudar para cá? Como é que Cara, tem uma função nova chamada Add Time Zone. Você pode utilizar esse cara para poder resolver isso? Isso, mas aí o cara tem que codificar. Minha pergunta é se na hora de criar a base eu já consigo converter igual no Management isso, a gente já está conseguindo, entendeu? Para o time zone local do Brasil. E eu acho que ele... Cara, se eu não me engano, ele vai utilizar o time zone do servidor onde ele restaurou. E aí vai baseado na sua região. Do Brasil? Show. Então, se o cara criar uma base lá nos Estados Unidos para economizar, porque lá é mais barato que aqui, muita gente pensa nisso, o time zone dele ele tem que reescrever, fazer um get 2 usando essa conversão aí e mudar o código dele, certo? Tem uma função nova na SQL fazer isso. Se você for utilizar o Transact SQL, aí não vai ter muito jeito, né? Não tem como você, eu vou restaurar a base de dados e, cara, eu tô utilizando lá nos Estados Unidos, etc. Na hora que ele dá o get date. Entendi. Mas em São Paulo já pega o local, então? Deveria. Deveria. Podemos fazer um teste para confirmar. A gente vai fazer um teste. Se alguém souber de cabeça eu posso colocar uma demo extra disso, se quiser. Outra extra. Se for uma dúvida que tiver essa semana, a interna aqui tem que fazer esse teste aí. Beleza. Então, acho que já temos aqui perguntas. Antes de você falar do curso, vamos para o quadro Piadas do Edivaldo. Está aí a Sibeli. Fora. Aí, cadê a piada do Edivaldo?
Mandaram convidar o juiz e tá aí. Passamos do quadro Piadas do Edivaldo. Vamos para o curso. Vamos lá, compartilhe a tela pra gente. Estão vendo aí a tela? Ainda não, mas agora eles vão ver. Já está aparecendo para nós. Esse é o módulo de administração do Azure, o tão esperado módulo. Top. Isso daí os DBA da Powertânia vão ter que decorar e saber de quais salteadas de tudo que você está falando aí, cara. Já estou cobrando eles ao vivo aqui. Ih, ficou ruim aí, galera. Então, fiz uma breve descrição. O DBA ainda vive. Eu estava bem empolgado quando eu estava escrevendo essa descrição do treinamento. Mas se a gente for para a emenda do treinamento, então a gente tem um welcome, uma agenda do que se trata o treinamento. A partir da segunda módulo, né, segunda lição dentro desse módulo, a gente fala um pouco de arquitetura. Então, essa segunda lição aqui dentro desse módulo é o que mais tem PPTs. Se a gente olhar nos demais, a gente só vai ter teoria, os primeiros tópicos e depois só demonstração. Por quê? Porque o objetivo foi a gente fazer algo mais prático, que a gente vai usar no dia a dia, porque a gente já conhece, boa parte das pessoas já conhece conceito de backup, conceito de restores, tarefas de manutenção, etc. Isso a gente já faz no ambiente de on-premises. Então não tem por que eu esticar o curso, sei lá, em 10 horas, falando que é um backup, falando que é um restore, falando que é uma reindexação, que você, quando tiver menor que 5%, você não faz nada, quando tiver entre 5%, você faz um reorganize, e assim sucessivamente, tá? Então, no segundo módulo, a gente fala da arquitetura do Azure, quais são os componentes, e aí eu explico quais são as pequenas semelhanças que a gente tem do Azure SQL Database, dos componentes com o SQL On-Premises. Então, a gente tem a parte de billing lá do Azure SQL Database, tem o round, etc. Então, como é que a informação chega através do Azure, que a gente tem o Client Layer, no SQL Server a gente tem o Transport Layer, e aí, como é que ele entra, como é que ele navega dentro do nosso Azure SQL Database, tá? Então, as diferenças do Azure On-Premise para o Azure SQL Database, vale lembrar que diferenças não são a mesma coisa que funcionalidades não suportadas, então a gente aborda esses dois itens. E aí a gente tem uma demo de provisionando o Azure SQL Database, e todas as demonstrações e o PowerShell e o PPT estão aqui nesse segundo módulo já. Então, quando você baixar, você vai ter acesso a uma pasta com as demos, beleza? Então, eu coloquei várias pastinhas aqui. Tá vendo? Quando eu fiz isso, Fabrício, você acompanhou a minha tela ou não? O pessoal acompanha a minha tela? Beleza. Então, tem aqui o backupzinho, tá? Backup, bônus extra, alerta, provisionamento e restore. E tem o PPT, beleza? Então, backup no Azure SQL Database. A gente aborda o Azure SQL Database, um pouco de backup, como funciona no Azure, não quais são os conceitos de backup. Você falou a palavra backup aí, o Edivaldo apareceu sozinho na tela aí, velho. Importante, hein? Fala aí, Edivaldo, um pouco de backup aí. Não pode subestimar esse backup, que infelizmente aí a gente vê cada atrocidade relacionada a backup, restore no ambiente on-premises, e o pessoal não pode levar esses maus vícios para a nuvem, não. Apesar de lá... Thiago, volta na tela do curso aí, que senão fica um loop infinito aí, mas segue. Aí. Mas essa parte é importante, não deixa de ser importante na nuvem também, que você configurar tempo de retenção e tudo mais, que, como dizem, a nuvem é só o computador de alguém, né? Não é, nesse alguém é a Microsoft. Não existe, não tá lá, como diz a Dilma, né? Que nuvem? Tem que provar nada? Não, a nuvem é só o computador de outra pessoa que você está pagando para usar lá. Então é importante também conhecer os conceitos de backup e as opções de restore que tem aí no Azure SQL DB. Isso aí. E não é porque vai para a nuvem que o backup não acontece, hein? O cara tem que saber restaurar, não adianta ter o backup lá, se o cara não souber nem a tela onde ele restaura, como que ele restaura.
quanto tempo tá o backup, né? Acho que tem backup eterno lá no Azure, mas não é assim não, né? Não é backup infinito, né? Se tiver dinheiro, né? Se tiver dinheiro, é quase infinito, 10 anos. Só compra uma basezinha lá, não, é tranquilo, next, finish, peguei uma base, falaram que o Microsoft faz backup, eu tenho backup eterno aí, quando eu precisar de um ano atrás vai estar lá, né? É assim. Os caras têm que saber que tem que configurar alguma coisa, entendeu? Tem que configurar a retenção, o tempo que você vai querer que fique lá e tudo mais. Sua recuperabilidade também. É, isso que a gente trata nesse módulo. Então, quais são as configurações que a gente tem que se preocupar com backup? Como é que é o período de retenção? Qual que é o período de retenção padrão? Como é que eu mudo, dependendo do meu tier? Qual que é o período para cada tier? E se eu quiser mais período de retenção do que o que a Microsoft dá, quais são as opções que eu tenho? Então, a gente tem um long-term backup que vai até 10 anos. E aí, esse backup, para eu poder ele restaurar, ele vai estar na nuvem, eu pago mais por isso, como é que é? Então, tudo isso a gente aborda nesse módulo, beleza? Tem uma perguntinha do Danilo sobre o backup. Backup ou backup não? Fala aí. Essa é para você. Ele quer monitorar o backup no Azure, mas não tem MSDB, como é que ele faz? Ou ele não monitora, ou tem uma telinha lá com os logs quando o backup tem, toda vez que toda qualquer ação que você faz no Azure SQL Database, ele gera um log lá. Mas não precisa se preocupar se o backup está sendo feito ou não. Isso é uma das vantagens, assim, que eu estava falando no começo, por a gente estar no PaaS. Cara, a Microsoft garante isso, garante a SLA da base de dados. O que a gente tem que levar em consideração nesse módulo é como é que funciona o backup, porque se eu precisar restaurar, eu preciso saber como é que o backup funciona. Por exemplo, no módulo, a gente vai falar um pouco de GeoRestore na parte de restauração, e eu não consigo fazer um GeoRestore em um outro ambiente, num outro servidor que não é de onde aquele backup nasceu. Por quê? Porque tem um delay na entrega do backup e etc. A gente vai falar disso com mais detalhes no módulo. Mas se a gente não soubesse a informação, a gente pode cometer um erro de passar para a nossa diretoria, que fala assim, beleza, então estou no Azure, eu tenho sempre o backup, eu restauro point in time, e aí é um erro você falar, restauro point in time em qualquer servidor, qualquer hora, não é assim que funciona. Mas sobre monitorar, tudo que acontece no Azure tem log, é preciso monitorar o backup? Não, porque a Microsoft garante isso. Acho que isso é um peso que a gente tira das costas quando a gente sai de uma plataforma IaaS. Só um comentário, um ponto que você falou interessante também, se você precisa restaurar rápido, e você passa a começar a olhar um pouco mais de alta disponibilidade e recuperação de desastre, mesmo na nuvem, você tem soluções de você criar georreplicação, se você for para um SQL Managed Instance, você passa a ter a opção de failover groups em regiões diferentes, e aí já passa a sair um pouco mais da área de backup, que não deixa de ser um backup, mas você tem que começar a olhar para soluções que vão te dar um retorno do seu a operação de uma forma mais rápida, né? Não necessariamente fazer um restore, mas talvez um failover. E aí você, por exemplo, porque querendo ou não, o backup serve para você voltar a um ambiente de desastre e as soluções que o Edivaldo citou também servem para você voltar no ambiente de desastre. O que muda aqui a diferença é o RTO, tá? É o deadline que você vai voltar. Então, Ixi, agora eu me perdi, ele tá falando. Você pode perder o RTO. Então, vai, fala aí. Como é que eu posso... Então, assim, o objetivo desse modo de backup é a gente saber como funciona para a gente poder fazer o restore ideal. É possível monitorar, tem todos os logs no Azure. É necessário, de fato? Não, a Microsoft cuida disso. Se eu estou pagando para garantir que o backup vai ter backup, certo? Tem um monte de gente trabalhando lá por trás para esse backup estar funcionando. Vocês não sabem, mas tem um monte de indiano copiando o backup, correndo com HD e levando para o data center. Brincadeira. Pergunta do Sidney aí, que ele já fez há um tempo, sobre o tempo do backpack no Azure, se já passou por alguma coisa, de abortar, enfim. Não, mas se você for fazer backpack do on-premises direto para o Azure, você pode experimentar um timeout, devido à conectividade, etc. Então,
a gente também vai falar disso no curso, o que você pode fazer para poder otimizar esses caras, é fazer um upload do backpack para um storage account e restaurar desse cara, ou vice-versa, fazer um backup para um storage account, depois fazer o download dele no on-premises, por exemplo. Sempre usar o storage account aí como seu stage para poder ganhar velocidade. Claro que, eu vou colocar um blob nos nossos cenários, exemplo, a gente usa um blob local com a latência bem alta, que é o mais barato, tal, só para fazer o módulo, mas se você colocar discos blob storage mais potente, com certeza vai ter mais velocidade, tá? Já experimentei timeout fazendo direto do Management Studio para a nuvem, da nuvem para o Management Studio. Essa dica que você deu aí é top, hein? Fazer um stage para antes de subir o dado na base, interessante. A gente vai fazer isso nos modos de backup, jogar do backup para o storage, e no dia restore vai tirar do storage e fazer dentro do Azure, fazendo um import. E o que eu fiz, que eu tinha até conversado com você, Fabrício, no primeiro treinamento lá, eu tentei fazer a maioria das demos no portal e via PowerShell. Por quê? Porque é legal saber onde está no portal, mas no dia a dia você usa o portal, mas não vai usar para tudo. Então é legal saber que tem um PowerShell para poder fazer tudo automatizado, se você quer alterar suas rotinas, etc e tal, para poder fazer tudo automático, entendeu? Então tem o comando de PowerShell, leia o que o comando de PowerShell faz, testem primeiro, e aí só depois implementem na produção. Show! E aí você vai ensinar a restaurar, né? Sim, dando continuidade, então, a gente tem aqui, falando de backup, como é que muda o período de retenção através do portal, como faz backup do cara através da CMS com backpack, como é que eu exporto utilizando o SQL Package, que é um utilitário que é instalado no nosso on-premises. Quando você instala o SQL Server, lá naquelas pastas lá perdidas, tem um SQL Package.exe, que é uma das recomendações que a Microsoft fala para você usar quando você vai exportar um backpack. Por quê? Porque esse cara é mais eficiente, ele tem dezenas de parâmetros, e aí ele é mais eficiente para poder fazer export de backpack. Então, eu tenho uma demo, a gente fez uma demo também usando o SQL Package. Mas você fez a demo passando todos os parâmetros? Não. Como é que usa o SQL Package? Se você precisar, no dia a dia, você dá uma olhada nos parâmetros, eu deixei a referência do site oficial da Microsoft, como faz isso. E aí a gente tem a parte de backup do SQL para storage account. Então, isso é via PowerShell, como é que faz. No meio dos scripts, a gente também consegue monitorar qual que é o status do backup, se está em 5%, 10%. Então, é legal fazer isso, tá? Ficar de olho, monitorando para saber se ele já acabou, retornar uma mensagem no PowerShell para não ficar lá perdido. Beleza? No módulo de restore, então, seguindo o módulo que a gente falou de backup, a gente vai perder algum tempo aqui falando a teoria, como funciona o restore, quais são os pré-requisitos, o que eu preciso fazer o restore in time, fazer o geo restore, e aí depois a gente só tem demos, tá? A gente tem demos de como fazer o restore point in time no portal e no PowerShell. Pode ver que eu perdi um pouco mais tempo aqui no PowerShell, porque eu explico todos os comandos. Então, para todas as demos, eu estou explicando o que cada CMDLET faz. Mas é repetitivo. Vou dar um exemplo. Cada vez você pode estar explicando o que o Connect-AZ Account faz. Porque eu não consigo garantir se o cara vai pular de um módulo. Beleza, eu já sei como é que provisiona o Azure, eu vou já para esse módulo aqui. E aí o cara vai pular para o módulo que talvez ele não viu o que aquele CMDLET faz. Então, para cada demonstração que eu fui explicando o comando PowerShell, eu falei o que cada CMDLET que está na tela faz. Por quê? Porque o cara pode pular de um para o outro e ele não vai sentir tanta diferença, tá? No que diz respeito à transferência de conhecimento. Então, como eu restauro um banco de dados deletado através do portal, como importa um banco de dados? Então, eu fiz um backup no outro módulo, joguei no storage account, como eu tiro de storage account e jogo e restauro no meu Azure, eu posso mudar o tier dele, etc. E como eu faço um geo restore no portal e no Azure, tá? Para quem não sabe, geo restore você faz um restore numa localização diferente. Beleza?
Beleza, tem uma perguntinha aqui antes de ir pro próximo. Isso daí tá no comecinho do curso, né? Do meio, acho que tá no meio. Tá. Vantagens. Vantagens é você não precisar se preocupar com backup, você não precisar ficar preocupado em ninguém invadir seu servidor e criptografar tudo e pedir resgate, igual tá acontecendo aos montes por aí. Cara, isso é bem ruim, né? Eu acho que os caras passam vírus que faz isso, certo? Não, direto. É direto o ransomware, né? Uma Isso. frequência grande esse ano tem aparecido clientes, pessoas falando, criptografar meu banco, me ajuda. E aí o cara criptografa o banco e o backup. Então no Azure, a Microsoft que está cuidando disso. E a Microsoft tem que garantir. Aí. Então essa é uma baita de uma coisa boa. Sem falar que você consegue escalar, né? Fácil. Sim. Falar em escalar, a gente vai falar... Guarda essa palavra escalar aí para daqui a pouco. Então, sobre o que você falou de proteger o backup e o restore, cara, isso é muito importante. O backup dos caras criptografar, isso é importante, porque, assim, por mais que a gente tenha, eu falei disso no primeiro módulo, por mais que a gente tenha processos de segurança, a gente tem processos de TI, processos de tudo relacionado à segurança, sempre vai haver uma brecha, porque tem um fator humano. Não quer dizer que no Azure não tem um fator humano, mas eles possuem skill técnico para cada área e assim, o quanto o pessoal investe a cada ano nos data centers da nuvem, ainda mais essa questão de segurança. A nuvem, os caras têm mais de 200 certificados de segurança, para vocês terem ideia. Então, quando você escreve alguma coisa no Office 365, cara, da ponta até lá onde ele é armazenado, tem segurança em todas as camadas. Então, o negócio é muito seguro. Então, com certeza, os caras fizeram um trabalho assim, não que alguém trabalhando no data center poderia fazer, mas os caras passaram mais casos, os caras se prepararam mais para poder garantir segurança. Então, eu acho que segurança nessa era de dados, com essas ameaças que o Fabrício citou, é bem importante a gente se preparar. Show. Onde é que pode comparar os custos de IaaS com PaaS? Custos a gente colocou no primeiro módulo, a calculadora. Isso tá lá no primeiro módulo, grátis. Então entra lá, Eds, cursos.powertuning, aí você clica lá em todos os cursos, tá? Um dos primeiros lá tem esse primeiro curso. O 2 vai aparecer lá como primeiro também. Eu coloquei no chat aí o endereço. Obrigado, Edvaldo. Parece que o YouTube cortou, que não chegou aqui não. Pelo menos não estou enxergando. Já aconteceu isso na live passada. Tenta colocar no chat interno da ferramenta aqui, Edvaldo, que aí passou. O meu, pelo menos, foi. Show. Então, só falando rapidinho de restore ainda. E aí, é o que a gente sempre se pergunta, né? Quanto tempo demora um restore? Para a gente fazer lá no Azure SQL Database. Então, essa informação também está lá dentro da parte do curso. Claro que esse tempo pode variar, mas a Microsoft dá um SLA médio para a maioria das bases de dados, algumas coisas entre consideração. Então, só para a gente fazer um brief aqui, se, por exemplo, você tem... E aí, isso é muito difícil de acontecer, até falo no curso, mas se você tem um ambiente, que cada ambiente ele tem uma região que é par, né? Então, por exemplo, com exceção do Brasil, mas imagina que eu tenho os Estados Unidos e tem duas regiões dos Estados Unidos, o leste e o oeste, por exemplo, e esse cara é par uma da outra. Então, se uma região inteira sofre um outage, quem que é o par? Então, tudo que tem nessa região, ele tem que subir na outra região, que ele é par. E aí, querendo ou não, lá na ponta ainda tem recurso computacional envolvido. Então, a Microsoft diz que se você tiver durante um outage, isso pode influenciar o seu tempo de restore dentro de uma região, tá? Mais informações aí dentro do módulo de restore. Mas esse tipo de coisa é bem bacana a gente saber como funciona, porque estou dando que meu RTO, o meu Recover Time Object, vai ser de 2 horas. Exatamente quando eu preciso, e Murphy existe.
quando vou precisar fazer o restore, pode estar acontecendo altas de uma região, e aí pode complicar meu tempo de restore também, tá? Isso é difícil acontecer, porque acho que foram raras exceções que a gente viu o Azure com regiões offline, mas existe, tá? Top, tem quase uma hora só de coisa de restore, então... Para quem acha que DBA morreu, tem bastante assuntinho. Então, isso é legal, porque tem bastante coisa. E eu não coloquei a parte de segurança aqui, né? Porque a gente vai ter um módulo só de segurança depois desse. Mas, assim, o trabalho do DBA ainda tem relacionado a migrar, que vai ser outro módulo. A gente tem parte de performance, que também vai ser outro módulo. Tem parte de segurança. Então, isso aqui a gente está falando tarefa de manutenção, backup, restore, arquitetura... e alguns os outros itens dentro do Azure, e assim, já deu desse tanto de tempo, desse tanto de demo, então assim, o DBA não morreu, ainda vive, capengando, mas vive. Top, vamos pro próximo. Tarefas de manutenção, e aí a gente fala, eu não perdi muito tempo, tá, gente, aqui é só um PPT de tarefas de manutenção, quais são as tarefas de manutenção que a gente pode fazer, como a gente pode schedular e coisas do gênero. E a gente tem 3 demos. Tá vendo que essa demo aqui eu gastei 25 minutos? Eu tentei quebrar ela, mas eu falei, cara, se eu tentar quebrar criando todos os componentes, fazendo setup, se o cara pular, eu vou pular essa de criar o Azure Automation, vou pular o Handbook e já vou vir para cá. E aí o cara pode se perder. Eu falei, então eu vou fazer tudo numa demo só, tá? Essa demo aqui, basicamente, o que é? E essa, assim, das demos que eu mais gostei de fazer, porque é algo teoricamente simples, a gente pode reutilizar essa ideia para um monte de coisa, mas é o seguinte, a gente tem uma base de dados que ele está no Basic, e aí a gente cria um Azure Automation, que a gente importa um PowerShell, que ele vai fazer o quê? Um scale, um vertical scale up, né? Então a gente vai subir o meu tier, então eu estou no Basic, eu vou colocar para o Standard, e aí eu posso colocar qualquer outro, tá? Eu coloquei o parâmetro lá como Standard, mas ele recebe vários parâmetros. Então, vou subir para o Standard. Quando isso acontecer? Quando eu fui lá no meu Azure, criei um alerta, que a partir de X% de DTU, no máximo de DTU, ele vai disparar um webhook, que aí ele vai passar informação que vai invocar o meu Azure Automation através de um payload, de um URL, de um webhook, para disparar o comando PowerShell. Então, esse conjunto de componentes traz essa solução. E o que eu poderia fazer com esses componentes envolvidos? Cara... talvez fazer o downgrade quando o DTU estivesse a partir de um valor X, se fosse aceitável um downtime na minha aplicação, então dá para fazer um monte de coisa. Baseado nesse alerta, dispara alguma coisa e faz isso, tá? Isso não é tão comum, isso é comum a gente fazer no on-premises, mas no Azure SQL Database, eu dei umas navegadas em fora, eu vi muita gente com algumas dúvidas desse tipo. Então por isso que eu coloquei essa demo aí de fazer um vertical scale up do Azure SQL Database. E aí essa próxima demo, que é uma rotina de manutenção, eu faço algo parecido, então eu crio um automation, só que aí ao invés de fazer o automation ser disparado, o comando PowerShell, né, o meu handbook que está dentro do automation, ao invés dele ser disparado por uma trigger, né, que seria meu webhook, eu criei um schedule, então eu tenho a mesma rotina rodando em vários servidores SQL, e o que é bacana você pode colocar para ele rodar no SQL, você pode apontar essa rotina para rodar no Manager de Instance e talvez no Azure Synapse. A mesma rotina, na verdade sim, né? O comando SQL e você só passa o nome do servidor diferente. Então você cria um SQL Agent, que seria meu Azure Automation, e dispara para vários ambientes SQL. Então, dá para fazer bastante coisa, tá? Então, minha sugestão passa módulo a módulo, vê quais são todas as demos, tenta replicar, não só faz o curso, faz a prova e beleza, estou certificado, ganhei o certificado, só que eu realmente não fiz as demos. O objetivo de eu ter colocado as demos em PowerShell, mostrar no portal, é para você aprender a fazer dos dois jeitos, e por isso que eu também coloquei o script, para você pegar o script, adicionar semi-delete, tirar semi-delete, adicionar parâmetro, remover parâmetro, testar no seu ambiente e usar script para você automatizar suas rotinas. Esse é o objetivo do curso. Beleza? Show! E para fechar, é um módulo que não ia ter, porque o curso é de
Azure como serviço. Isso, Só exatamente. que aí eu falei, Thiago, todo mundo aqui fora quer saber como é que... Eu não vou migrar minha base para Azure por causa disso, daquilo, a empresa não quer, eu não deixo, eu não gosta, mas eu quero tirar o backup da minha empresa e mandar para o Azure. Então eu falei, cara, bota uma demo disso, porque é o que muitas pessoas querem saber, muitos clientes perguntam sobre isso e vai ser legal ter você explicando isso, mostrando a demo, e ele foi lá e atendeu o meu chamado. Ah, entendi o chamado, isso aí. A gente adicionou um bônus extra, que é como fazer backup do on-premise para nuvem, por quê? Por mais que a gente hoje tenha nossos backups on-premises, a gente tem storage, boa parte das companhias, aí eu vou falar da companhia que eu trabalho atualmente, a gente tem backup em site remoto. Por quê? Porque por pior que seja o cenário, se a gente perder os servidores na região X do data center Y lá, a gente tem esse cara em algum lugar. Só que a gente também administra outro servidor remoto para poder fazer o backup. Cara, aí assim a gente precisa ter uma solução de storage, ter alguém administrando, ver se o espaço não está acabando, blá blá blá, essas coisas todas que a gente faz no IAS. Não é mais simples eu continuar fazendo meu backup e fazer um copy para um Azure Storage Account ou algo do tipo? Porque se eu precisar, mas eu nunca vou precisar. Mas na pior das hipóteses, se você perder tudo, a Microsoft está guardando o seu backup para você na nuvem. Então, esse é o objetivo desse módulo, tá? A gente mostrar como faz o backup do SQL On-Premises direto para um Azure Storage Account. E aí, parece algo simples, é algo que está disponível no SQL Server, se eu não me engano, desde 2012, mas não é muito comum a gente ver no dia a dia, até mesmo porque na empresa que eu trabalho, hoje a gente faz backup de uma maneira convencional para um outro data center. Os caras não estão usando o Azure para esse fim. Mas aí pode ser uma solução mais barata, tá? Põe na ponta que, assim, a gente de TI, a gente tem que baratear as soluções que a nossa empresa usa. O que é mais barato? Subir o Windows, Storage, solução, blá, 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 ou simplesmente perder 5 minutos criando um Azure Storage Account, mais 2 minutos rodando o script que o TC deixou pronto lá de PowerShell, e automatizar minha rotina, e eu já tenho uma solução que faz um backup do meu site local para um site remoto. Simples. Então, vale a pena ter esse conhecimento, tá? A minha visão. Até no problema que eu falei que muita gente está tendo aqui, de criptografar o banco e o backup do cara, esse cara lá no Blob Storage no Edge, você está se salvando um pouco aí de ter seu ambiente local apenas invadido. Então, digamos que você tem 50% de chance, né? E muitos clientes, o último backup que o cara acha é de 1 mês atrás, 2 meses atrás, 3 meses atrás. Então, uma solução que não é cara pode salvar isso daí. Tem uma pergunta aqui do Ed. É fácil implementar, falei. Sobre a questão de como ver a DTU e tal. Acredito que você falou disso no primeiro módulo, não falou? De como ver DTU e aí qual que é a perspectiva que ele quer ver? Medir o DTU do ambiente atual para ir para o Azure. Sim, tá no primeiro módulo. Você coloca os contadores de performance X, gera um CSV, importa na calculadora e ele vai fazer a sugestão. E a sugestão pode ser baseada em ele meio que faz uma média baseada no tempo que você coletou e fala, durante esse tempo, o seu workload se encaixa nesse tier e se encaixa nesse tier. Mas, no geral, esse é o tier ideal para você. Então, talvez você ir lá no módulo 1, entender essa parte que eu expliquei, para na hora de coletar e você for validar, saber o que faz mais sentido para o seu ambiente. Beleza? Então, dever de casa para o Edson, mais uma que está lá no módulo 1, Edson. Final de semana aí, a diversão está garantida, o módulo é grátis lá. Mais uma dúvida da Michele. Nível de mercado de trabalho com ambientes de banco de dados na nuvem, Azure, etc., a função DBA se torna obsoleta de alguma forma? Eu falei isso no começo, eu acredito que não, porque até mesmo baseado no workload que eu trabalhei, a experiência que eu tenho, e aí também de conversar com os amigos, o que a gente tem hoje
as pessoas migrando na nuvem por questão de custo, mas ninguém está migrando direto para uma solução PaaS. Então quer dizer que IaaS não mata o DBA e solução PaaS mata o DBA. Não é isso. O trabalho do DBA é mais nobre, você não precisa ficar criando e dropando índice. Imagina, eu fui num cliente, quando eu atendi alguns clientes pela MS, e eu fui viajar no Brasil, o cara tinha um ambiente que ele tinha 400 bases de dados no único servidor. E aí uma das bases lá tinha 3 tera. A pessoa perdia, 3 ou 4 horas vendo issues de reindexação para as 400 bases de dados. Por quê? Porque é muita coisa para um cara só cuidar. E aí era crítica à aplicação, o cara tinha que rever para garantir que todos funcionassem. Então pensa, 400 bases, quantos índices não tem 400 bases? E aí o cara tinha que ficar, esse índice não usa mais, aquele índice pode dropar, esse cara tem que criar. O Azure faz isso para você. Você só precisa mandar reindexar ele. E aí você pode focar o quê? Gastar sua energia no seu tempo fazendo outra coisa. Mata o DBA? Não, eu acho que muda um pouco. Ter o conhecimento nível 300, 400 é legal? Mas acho que aqui pro Azure SQL Database, a gente saber como funcionam as caixinhas e quais são as ofertas, né, as offers que a Microsoft tem, que estão relacionadas a banco de dados, é legal, porque assim, a gente vai falar aqui de Azure SQL Database, mas a gente introduziu um webhook, um Azure Automation, para poder conversar com o Azure SQL Database. Então não é só aprender, vou aprender só o Azure SQL Database. Quais são as soluções ao redor do meu Azure SQL Database que eu posso implementar para atender o que eu tenho no on-premises hoje? Por exemplo, uma funcionalidade que não é suportada é o file stream. Quer dizer que se minha base tem file stream, eu não posso migrar? Não é isso. Você precisa dar um pedacinho ali da aplicação, em vez de gravar a base de dados com file stream no banco de dados, você passa a gravar no Azure Storage, por exemplo. E aí faz a referência desse cara. Então, saber como os componentes se conversam, acho que é o segredo. Então, o DBA sempre vai existir. Já teve problema, Thiago, com o Azure excluir um índice que não devia? Eu já vi alguém falando sobre isso em algum grupo. Não tive. Na verdade, o problema que isso nunca tive, tá? O problema que eu tive recentemente, atendendo um cliente aí do Brasil, foi o cara colocar create index automático e nunca dropar. Então, tinha bastante índice lá e a gente teve que fazer o trabalho de drop na mão, o que é bem ruim, porque a gente deveria ter deixado o Azure fazer isso. Então, por falta de conhecimento, e aí não é apontando o dedo nada, mas a gente tem uma solução que deveria facilitar a nossa vida, mas ele trouxe o mesmo issue que a gente tem na on-premise hoje. Então, por que eu estou migrando? A gente precisa migrar para evoluir. E por isso, assim, a gente precisa ter os novos skills e saber como as coisas funcionam para deixar de ter esses erros. Mas isso eu nunca tive, Fabrício. Tá, se eu pegar, eu te aviso. Vamos lá, o cara, quando você fala que o Azure vai dropar o índice, o cara meio que treme na base, tá doido? Como assim? O negócio vai entrar automático aqui e dropar meu índice? Mas o cara consegue botar pro Azure e apontar, olha, eu droparia esse índice, e aí você confere, e se você quiser concordar com o Azure, você dropa ou não. Existe essa possibilidade, correto? Sim, eu gosto de fazer isso para create também, porque eu também não gosto de criar muito índice. Por quê? Porque às vezes você tem um workload, não vou dizer que o Azure, o Azure cria errado o índice, não, a gente vai ver tudo isso no modo de performance, drop automático, create automático, quais são as variáveis que leva em consideração, mas eu gosto de saber o que vai ser criado ou o que vai ser removido, para analisar, para ver se faz sentido. Por mais que a gente tenha máquina inteligente que aprende workload, eu gosto de fazer isso, pode ser perfeccionismo meu ou algo do tipo, mas eu particularmente gosto de fazer isso. Show, porque às vezes, o cara tem 400 bases pequenas, dropar e excluir um índice não vai impactar muito nele. Agora, às vezes o cara tem uma base gigante de 2 tera que ele fica meio receoso ali de, por algum motivo, o Azure excluir. Então ele pode botar lá para logar e depois de um tempo o Azure acertou todas, aí ele confia mais no Azure e deixa ele fazer sozinho. Pode... eu acho que é experimentar, porque vai de workload para workload, né? Porque imagina que você tem um tempo da janela e ele entra para criar
ele cria um índice automático no meio de um workload seu que é crítico. Por mais que a máquina aprenda, ele sabe quais são os tempos, a gente vai ver isso no modo de performance, ele sabe quais são os tempos que tem menos workload rolando. Eu vi casos que pode não ser verdade, né? O cara fala assim, a gente tem menos workload aqui. Aí o Azure começou a criar e o cliente me ligou e falou, você mexeu no Azure SQL Database, estava bom, mas agora está com problema. Entra lá para mim e dá uma olhada. E resolve. Aí eu entrei lá, o que estava acontecendo? No meio do workload do cara, o Azure estava criando um índice. E aí? Então tem que tomar cuidado com isso. Pois é, então finalizando a resposta da Michele, então tá vendo, Michele, tem um monte de coisa para alguém pensar, né? O cliente, só o cara da infra, o dev, que não tem conhecimento nenhum dessa parte, entrar lá, apertar alguns botões e configurar e vai tudo funcionar para sempre. Então tem um monte de coisinhas que o DBA é muito importante dentro da empresa. Um caso real que aconteceu hoje com a gente aqui na Porta, o cliente me perguntou, Fabrício, a gente monitora o banco dele, a gente é o DBA dele, ele me paga para ser o DBA dele, ele me perguntou, tô indo pro Azure, eu vou como infra ou vou como serviço? Eu poderia falar, vamos como infra porque eu tenho um trabalho de DBA para fazer, vou trabalhar mais tal. Serviço, o DBA vai morrer, você vai me mandar embora e não vou trabalhar mais para você. Não, falei, cara, se a sua aplicação funciona como serviço, vamos para serviço, sem pensar. Então, tem as limitações, expliquei tudo para ele falou, não, funciona, então vamos homologar para ir para serviço, por quê? Eu, como DBA, falei para ele, eu quero administrar seu banco, mas agora eu não quero me preocupar mais com backup, isso vai sair da minha cabeça, menos uma preocupação, não vou ter o seu Windows se corromper alguma coisa, se estragar, nunca mais a gente vai ter que migrar um SQL, que o Azure fica lá sozinho atualizando. Então eu, Fabrício, como DBA dele, falei, cara, vamos para o serviço, que eu vou trabalhar melhor, vou conseguir focar no tuning do seu ambiente, vou te ajudar na administração de alertas, isso e aquilo, um monte de coisa, que ele não tem conhecimento dessa parte técnica de DBA, e acredito que a gente ainda vai continuar com ele, sendo o DBA deles, mesmo estando no serviço. Beleza? Então é um caso real que aconteceu aqui com a gente, hoje, inclusive, esse cliente está para migrar aí nas próximas semanas. Tá. Só adicionando, você falou aí duas coisas rapidinho. Então você falou que vai trabalhar no TANI dele, da base dele, na aplicação. Então você pode fazer ele deixar de gastar mais dinheiro se você tunar as queries dele, porque você pode talvez aí reduzir para um tier mais baixo, dependendo do workload dele, e você não precisa mais fazer o upgrade da SQL, né? Então, quem trabalha com on-premise sabe que de X em X versões a Microsoft começa a marcar como descontinuada a versão da SQL Server. Se eu não me engano, a gente está no 2012, vai para 2014, né, em breve. Então, a gente não tem esse problema no Azure. Você está sempre na versão suportada pela Microsoft. Então, esquece esse negócio de minha solução não é mais suportada pela Microsoft, meu banco de dados. Não tem isso. Tá, isso eu acho que é bem legal do Azure. Projetão de migração no final de semana. Jesus Cristo, é ruim demais, né, velho? Tá. Show. Mandar um abraço. Quem tá na live aí? Mito. 25 questões. Valeu, Mito. Pedro Galvão. Esse é o cara que a gente acompanha no fórum aí há 50 anos. Cara, eu nem sabia o que era SQL, eu já vi artigo desses caras aí lá. Esse é uma lenda do SQL. Beleza. Então, do curso, acho que a gente já falou do que vai cair. Aí, assim como o curso do Newton, o Newton criou história aqui nos cursos da PowerTuning, a gente vai ter 25 questões, gravem isso aí, galera, vocês que estão aqui na live, vocês saem primeiro, e a galera que só vai ver isso depois. Vocês, primeiro que acabar essa prova de 25 questões e tirar a maior nota, só vale a primeira tentativa, então você tentar 2 vezes, perdeu. Em 45 dias é o prazo que a gente está dando aí, que a gente está lançando tanto curso, que o Logan pediu para a gente ser mais devagar aí, dar mais tempo aí para ele fazer os cursos e fazer as provas. Eu vi essa thread aí no WhatsApp. Então, o primeiro cara que fizer a maior nota em 45 dias vai ganhar o próximo módulo grátis. Então, módulo de segurança, você vai ganhar um voucher de 100%, que você ganhou, fez a maior nota num tempo mais rápido. Então, tem 2 variáveis aí, não é só fazer a maior nota. Se fizer a maior nota daqui a 45 dias, alguém pode ter feito a maior nota em 10 dias, em 30 dias e vai ganhar de você. O desempate é quem faz primeiro. Show?
Então tá aí, já tem essa mesma coisa lá no módulo do Newton, lá vai ganhar o livro dele, e aqui vai ganhar o próximo módulo. É isso aí. O que eu posso dizer da transferência de conhecimento? Leiam as perguntas com muita atenção. Olhem as notas do PPT, revisem os PPTs antes de responder. Beleza? E lembre-se, vocês estão na nuvem, não estão no on-premises. Show! Beleza, então estamos quase fechando aqui o nosso tempo. Já vou liberar o voucherzão de vocês para vocês entrarem no curso. Últimas perguntas aqui que ficou para trás. Tem uma do Gustavo sobre alta disponibilidade. Vai ter? Pode parar de compartilhar aí? Eu vou voltar lá na Pode live. parar de compartilhar, sim. Ó. Vou botar o Edivaldo aqui para fechar com a gente. Demorou. Aí, pergunta aí. A gente vai cobrir isso aí, Thiago? Acho que você vai falar só dessa parte de georreplicação. Vai ter um módulo só disso, né? É um módulo que tende a ser mais curto do que o módulo de performance, por exemplo, porque o de performance é um módulo que está bem grande. Mas vai ter sim um módulo só de alta disponibilidade, falando de Azure. Gustavo. Respondido. Teve uma dúvida lá no começo que eu deixei para trás, que não tinha a ver com o Azure, mas manda aí, ó. Vamos dar uma moral pro Thiagão aí. Ô, brodinho! Sempre mandando bem. Comenta aí essa visão sobre Select e JSON no ciclo comparado XML em relação à performance. Grande abraço. Cara, XML é complicado, hein? Eu corro de XML porque se o cara fala assim, eu tenho que fazer algo que é semi-estruturado e tal, o JSON pode ser melhor, superior em performance. Tem vários artigos lá no cycleperformance.com, aquele blog que tem o Paul White, o Eero Bertrand, com exemplos desse cara. Então, se você perguntar para mim, eu quero fazer algo semi-estruturado, JSON ou XML? Cara, é JSON. Por quê? Performance, armazenamento e simplicidade de utilizar. Mas a maioria da troca de informação ainda é XML. Eu sei, sente e chora, e vai ter que escrever XQuery. Eu tenho um material que eu desenvolvi, um módulo de 24 horas de XQuery. Depois eu te passo, Thiago. Chama no privado, que tem um monte de consulta pronta lá, se precisar de XML. Show! Então, já mandei aí o link do curso e aí aquele nosso voucher Salvador, então o valor que tá lá, vocês têm um descontozinho, vai sair agora. Tá aqui. E clicando! Seguinte, a gente vai lançar aquele nosso voucher de 30% para quem comprar nas próximas 2 semanas, porque tá final de mês, né? A gente deu aí uma semana a mais pra galera. Só que vocês que se comprometeram aí a vir aqui e tá com a gente à noite aqui nessa live, usem esse voucher aí, que vale até hoje. Não compartilhem, que é 35%. Então, só porque vocês estão aqui, vocês vão ganhar uns 5% a mais aí que a galera lá de fora. E o outro voucher eu vou publicar lá fora amanhã, quando eu puder aqui, eu vou publicar pro resto da galera lá. Beleza? Então, tá lá, vai ter um voucher, se você não quiser comprar hoje, vai ter um outro voucher que vai valer até o dia 6 de agosto, porque estamos no final do mês, esperar chegar o início do mês aí pra galera tá mais tranquila. Beleza? Então, usem o voucher. Azul, tô na live e ganhei 35 off. Esse é o voucher. Isso, Azure, tô na live e ganhei 35 off. Oi? O voucher não tenho certeza se apareceu aqui no chat do... Tá rolando aqui. Eu botei na tela. Na tela aí. Vou botar no chat. Parece jornal, tipo, fica passando informação. Cara, aqui é quase vai fazer menos 5 graus em Dublin essa noite. Já viu isso? Quase uma CNN aqui. Brinca tipo não, para com isso. Liga a lareirinha aí atrás de você aí, ó. Já liga a minha. Não, gasta gás. Show. Aí a CNN aí, ó.
Então, galera, é isso. Falamos aí, tiramos as dúvidas que vocês tiveram. O Thiago falou de todos os cursos, já mandei aí o link do curso, o voucher do dia, e amanhã a gente deve aí começar a publicar aí nas redes sociais. Show! Vamos lá, últimas palavras aí. Thiago, Edivaldo, despeça aí da galera. Agradecer o Edivaldo aí que veio aí de última hora, aí a gente chamou ele, vamos lá, seu cara, pá, ajuda a gente lá, ele veio aqui para mediar aí com a gente. É só uma palavra rápida, o treinamento eu já fiz o primeiro módulo, tá bem legal, vou fazer isso também, todos os demais. Eu sou uma prova viva do que eu era muito restrito a esse negócio de ir para nuvem, achava que era meio frescura e tal, estava muito preso ainda no ambiente on-premises. Acabei de mudar de emprego e agora eu estou indo totalmente trabalhar com nuvem, e não quer dizer que o DBA vai morrer, nada, mas tá rolando uma mudança no nosso dia a dia, na nossa vida profissional aí, que eu acho que é muito importante a gente quem não começou ainda, começar a olhar para pelo menos fazer um pouco aqui, um pouco lá, que num dia que vai acabar, mas a dinâmica da profissão de DBA está mudando bastante. Então acho que vale muito a pena aí pegar o conhecimento do TC, que trabalhou muito tempo aí no próprio fornecedor, na própria Microsoft. Não tivemos a oportunidade de trabalhar junto lá, mas ele trabalhou bastante tempo, conhece muito, é um cabeção, e acho que tem que aproveitar a oportunidade aí, todo mundo que puder, e debulhar esse treinamento, tá muito bom. Valeu, boa noite. Valeu, obrigado, Edivaldo. É isso aí, ô Galvão. Square de doer. Abraço pro Danilo Preto que apareceu aí, mandando um salve pra galera. Minhas últimas palavras, então, sobre o treinamento. O que eu queria deixar claro aqui, galera, não me faz esse treinamento sem fazer as demos. O objetivo é aprender, é internalizar esse conhecimento. Não adianta comprar o curso, passar lá pelos módulos e falar assim, beleza, sou certificado. Não, você pegou o script, você fez, você implementou, você entendeu. Aí sim você pode dizer que, beleza, aí o certificado vale. Caso contrário, objetivo. Por isso, sim, esse curso, eu até falei pro Fabrício, quando a gente pensou em fazer esse curso, cara, vou fazer um negócio em PowerShell, porque talvez force a galera deles pegar o script e executar, saber o que acontece. Além de você estar adquirindo skills de Azure, você também está adquirindo skills de PowerShell. E aí você não vai usar só com Azure SQL Database, e você vai começar a aprender como é que funciona o semi-delete, a nomenclatura. Quando eu quero ver alguma coisa de um recurso tal, é o quê? É um get. Quando eu quero mudar algum negócio, usar um set. E aí você vai ver que é bem parecido para todos os PowerShell, todos os semi-delete. Então é algo que você, conforme você vai usando, você vai adquirindo esses skills. É igual língua inglesa. Se você não usar, não aprende. Então pega o script, executa, internaliza o conhecimento. Beleza? Acho que isso que eu queria deixar aí, tá? Show de bola, Thiago. Então, mais importante que publicar o certificado no LinkedIn é fazer as demos. Aprender e fazer as demos. Por isso que eu coloquei um monte de mais demos do que tudo, né? Que vai ficar para você, e isso é o que você vai ser cobrado em alguma vaga que peça Azure, e o cara não vai só olhar certificado, você vai te perguntar um monte de coisa, se você não aprender, você vai dar uma gaguejada lá na entrevista e vai acabar perdendo. Tiagão, obrigado pelo curso. A galera da Power tem que fazer para ontem esse curso seu. Cobrou decorar tudo, e ainda vou ficar em cima lá da prova deles para ver se eles estão mandando bem no conteúdo que você está publicando, beleza? E acredito que vai ajudar todas as outras empresas aí pelo Brasil que precisam conhecer aí sobre Azure SQL DB. Show! Beleza, galera? Então, até a próxima live. Semana que vem. Até mais. Esse mês tá sinistro de curso aqui. Tá sinistro. Rolou o ano inteiro, e agora na quarentena eles resolveram gravar todos os cursos aí que estavam... Eu tava pensando nisso hoje, cara. Um ano inteiro procrastinando. Um ano inteiro me enganando, desde o ano passado, todo mundo me enrolando, Nilton, Edivaldo, Marcelo, Thiago, e agora eles resolveram lançar tudo junto. Semana que vem, Fabiano vai estar aqui
com um curso de internals dele, de I.O., que ele está se matando de trabalhar. Ele falou que vai precisar de 3 meses de férias depois desse curso, tanta coisa que ele teve que estudar e se aventurar nesse curso. Então, semana que vem a gente vai ter a live do Fabiano sobre internos, sobre o curso de internos. Se ainda não fez, corre lá e aproveita e vem tirar suas dúvidas ao vivo aí com o mestre. Tiagão, obrigado. Bom descanso aí, já tá tarde pra caramba pra você. E vamos lá, vamos ver aí a galera, vamos responder as dúvidas que eles mandarem lá na plataforma desse módulo 2 aí para ajudar todo mundo. Galera, só para deixar mais um item aqui, me chamaram no LinkedIn essa semana, tirando algumas dúvidas. Tenta mandar lá na plataforma quando tiver alguma dúvida, porque assim, talvez eu possa estar na correria do dia a dia, não posso responder no LinkedIn, e lá na plataforma, além de mim, o pessoal da equipe da Portani pode responder, então a chance de você ter a resposta é muito mais rápido, tá? E não ficar esperando, beleza? Não sei qual que é a urgência. Você manda uma pergunta lá, a Fabiana recebe um e-mail, ela já vai cobrar os instrutores tudo aí. Isso aí. Não, Fê. Belezinha? Valeu. Boa noite. Falou, até mais. Nossa live. Descansa aí. Bye bye.